Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal. Hoje é um domingo, né? Dia 22 de março de 2026, né? Ontem à noite o Donald Trump deu um ultimato, fez uma ameaça para o regime iraniano que é realmente pesadíssima, né? Eu tenho falado aqui, tenho dito aqui, e outras páginas, né, de internet e vários outros canais estão dizendo que o regime iraniano, né, eles têm uma mentalidade medieval, né? Principalmente como eles tratam o próprio povo. Para vocês terem uma ideia, nas ruas de cidades grandes do Irã, eles mantêm guindastes em algumas praças públicas para enforcar pessoas que desafiam o regime. Eles enforcam essas pessoas em praça pública em guindastes. Provavelmente devem estar fazendo isso com alguns daqueles manifestantes, né, que no mês de janeiro estiveram nas ruas ali em protestos contra o regime dos ayatolás. Não tem nada mais medieval do que isso aí, né? Você executar uma pessoa, chamá-la de traidora em praça pública, dessa maneira, enforcar, executar em praça pública, com o povo todo olhando. Isso vem da Idade Média, né? Que é onde a cabeça desses donos do regime ali se encontram. Então, nada mais justo, né, do que o Donald Trump prometeu devolvê-los à Idade Média de maneira física, não só mental. De que modo, de que maneira o Trump, né, prometeu isso? Bombardeando todas as estações e as usinas de energia elétrica do país. Imaginem vocês se isso acontecer. Isso é péssimo para o povo, porque a gente sabe que uma boa parte daquele povo também quer se livrar do regime, né? Está torcendo aí para o Donald Trump. A gente viu nos protestos, era muita gente, né? Muita gente fala, o Mossad que articulou. É verdade, o Mossad articulou, pode até ter sido a CIA junto também, articularam aquele povo. Mas não daria certo se o povo estivesse gostando do regime, né? Se eles não tivessem uma oposição gigantesca, não seria tão grande quanto foi o regime, né? E o fato dos ayatolás precisarem enforcar e executar mais de 30 mil pessoas mostra que eles fizeram isso justamente para não perder o controle, para intimidar essas pessoas a ficarem nas suas casas, ou seja, eles querem mandar completamente sem opositores, né? Então, na cabeça deles, eles já vivem na Idade Média, e agora o Trump ameaçou mandá-los à Idade Média real e fisicamente, porque ficar sem energia elétrica, né, vai para a Idade Média, exatamente como está vivendo Cuba, né? Só que Cuba não está em guerra, tem a tragédia do comuno-socialismo, que é pior até do que uma guerra, é quando a tragédia do comuno-socialismo se instala no poder, né?
Esse regime nefasto só serve aos donos do mundo, né? E mais a ninguém. E aqueles bambambãs que se encontram no poder, usufruindo do bem e do melhor, né? Vinhos caros, roupas caríssimas, né? Usufruem daquela vida nababesca, enquanto a população morre de fome, morre nas filas de hospitais. Em Cuba, se você beber a água de Cuba, você fica doente, porque ela não tem nem tratamento de higiene ali. Então, isso é tudo, né, resultado das políticas socialistas aí no longo prazo, porque Cuba há mais de 70 anos já vivendo essa desgraça, esse regime muito ruim, né? Então ontem à noite o Trump deu esse ultimato ao Irã, né? Ameaçou o Irã, vai obliterar o país, e todas as mídias falaram sobre isso, não só o discurso do Trump, né, oficial ali vindo da Casa Branca, como todas as mídias falaram sobre isso. No G1, a Globo falando isso, ó. Trump ameaça obliterar o Irã se Estreito de Hormuz não reabrir totalmente dentro de 48 horas. Ou seja, ontem por volta das 20 horas o Trump falou isso, então os iranianos têm até segunda-feira, amanhã às 8 horas, para poder parar de atacar as embarcações que estão ali. Na verdade, por que o Estreito de Hormuz fechou? Tem um texto circulando aí nos grupos de WhatsApp e de Telegram, eu achei muito interessante. Hoje por volta da 1h30, né? Era 1h20, 1h30, eu postei também nos nossos grupos do Telegram. É assim, não é o Irã exatamente o país que fechou o estreito, até porque eles precisam do estreito para vender petróleo, né? Sai por ali, o petróleo que eles vendem para a China, para outras nações, sai por ali. Qual que é o grande problema? É o seguinte: as seguradoras, né, a maior parte delas que ficam em Londres, na City of London, né, que é o equivalente ao Wall Street ali da Europa, e as resseguradoras, né, o Lloyds e todos esses grupos financeiros, olha a nova ordem mundial no pedaço, os financistas, o que eles querem? Eles simplesmente tiraram o seguro, ou seja, não dá mais, eu não quero mais fazer seguro para você passar lá, porque eu acho que não é, eu posso ter um prejuízo, o navio pode ser afundado e eu ter que bancar, sei lá, um navio com 150 milhões de dólares de carga, né, em petróleo, e eu ter que bancar isso aí, eu não quero me arriscar, então não tem seguro. E obviamente que sem seguro, as embarcações que têm essa carga valiosíssima não vão passar por lá, não é? Então, por isso que o Trump ele vinha pedindo outras nações para ajudarem a garantir a passagem pelo estreito, porque a segurança da passagem pelo estreito ela tem que ser um consenso global. Não adianta o Trump falar assim, eu garanto que pode passar por lá. Não é, a seguradora não vai acreditar na palavra de um líder apenas, né? Ela tem que ter um consenso global que, olha, realmente eu não vou ter prejuízo, não vão acontecer sinistros com os meus clientes ao passarem por ali, né? Muito raro. Não tem acidente natural, né? Só, digamos assim, algo que pode acontecer, cair um míssil, sabe? Uma avaria de guerra, né? E imagina afundar um navio com 150, 200 milhões de dólares, o tamanho do prejuízo. Então as seguradoras, elas algumas ou quadruplicaram o preço ou simplesmente não aceitam fazer seguro para aquele trajeto, né, das embarcações para elas passarem naquele trajeto. Então tem que ser um consenso global. Para ter esse consenso global, o Irã tem que não ter poder de fogo, né? Porque como é que você vai confiar nesse país aí que ele fala, não, pode passar? Também as seguradoras não vão confiar. E para o Irã, então, deixar de ter poder de fogo, a única maneira é o Trump partir para esse tudo ou nada, digamos assim, para essa ignorância brutal, porque fazer isso aí também é o finalmente, né? Atacar todas as usinas de energia do país, né? De distribuição de energia elétrica, manda o país para a escuridão, manda o país para a Idade Média, o país não tem mais condições de atacar as embarcações que passem pelo Estreito de Hormuz e chega-se a um consenso. Bom, agora é seguro porque eles simplesmente não têm mais condições de atacar, eles estão na escuridão, eles estão nas trevas na Idade Média.
todo o ataque ali é de maneira eletrônica, ele precisa de energia elétrica para movimentar a máquina de guerra, os lançadores de mísseis, né, as suas forças armadas ali, que ainda estão de pé, né, embora a cabeça de comando tenha sido despachada, digamos assim, desse mundo para um outro lugar, né, as forças armadas ainda continuam lá, né? Então, a única maneira seria o Trump mandá-los totalmente aí para as trevas, né? Ou seja, isso que deveria acontecer no final da guerra. Isso mostra para a gente que o Trump está disposto a encerrar com isso aí realmente rápido, né? A gente entrou na quarta semana de guerra ontem, né? Eles atacaram de sexta para sábado, 28 de fevereiro para 1º de março, então passaram só 3 semanas, ontem começou a quarta semana de guerra, o Trump prometeu acabar com a guerra em 5 semanas, disse que poderia estender um pouquinho, mas também não pode demorar muito, né? Por causa dessa situação envolvendo o Estreito de Hormuz e a disparada aí do preço do barril do petróleo, né? Então o que o Trump disse? Ele disse, os Estados Unidos da América irão atacar, publicou o presidente americano em rede social, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou mais uma vez o Irã ontem, sábado, dia 21. A declaração ocorre em um dia marcado por fortes retaliações iranianas contra o território israelense. Eles jogaram muitos mísseis em Israel essa madrugada, né? Trump afirmou que pretende obliterar todas as usinas de energia do Irã. A ofensiva americana vai ocorrer se Teherã não reabrir totalmente o Estreito de Hormuz dentro de 48 horas. O movimento representa uma escalada dramática da guerra. Né, em uma rede social, no Truth Social, né, o Trump publicou o seu ultimato. Né, então, se eles não reabrirem, né, não garantirem segurança dentro de 48 horas, eles vão se ferrar. O fato é que eles estavam pretendendo, eu acabei até dizendo aqui no canal, né, que cobrar 2 milhões de dólares de cada embarcação para passar por ali, né, que era um absurdo. Eu não sei qual é o preço do seguro, né, para passar aí com 150, 200 milhões de dólares de mercadoria, né, de petróleo. Não faço ideia de quanto é o valor do seguro, mas não deve passar perto de 2 milhões de dólares, né? Então, acredito que para essas companhias transportadoras não compensa pagar essa comissão, né, essa bola, essa corrupção para o regime iraniano, para eles deixarem passar lá em segurança os navios, né, para eles não atacarem. Então agora eles estão sendo ameaçados que eles terão todas as suas usinas de distribuição de energia atacadas, né, e eles, né, para fazer jus àquela arrogância do regime que a semana passada, né, colocou condições, né, veio exigir condições para aceitar parar a guerra. Veja, os caras estão perdendo a guerra, né? Perderam toda a sua cabeça de comando na primeira meia hora de guerra. Eu insisto em falar isso, né? Todos ali foram mortos, chefe da Guarda Revolucionária, o Ayatollah, chefe de Estado, chefe das Forças Armadas, todos foram mortos no primeiro dia de guerra, lá na madrugada do dia 28 de fevereiro para o dia 1º de março. 2 semanas e meia depois, os caras vieram querendo impor condições para acabar com a guerra. Isso é uma viagem total, né? Então, para justificar toda essa arrogância do regime, agora eles também estão ameaçando atacar bases de energia dos Estados Unidos lá na região do Oriente Médio, caso a infraestrutura deles seja atacada. Só que se a infraestrutura deles for atacada primeiro, como é que eles vão fazer isso aí, né? Se eles perderem o poder de comunicação, eu não sei como é que é toda a estratégia de comunicação do Irã, mas eles vão ficar meio numa situação difícil se o país inteiro for para a escuridão, né? Essa matéria que o Irã está ameaçando agora as bases norte-americanas vem da CNN, né, que pegou da Reuters, obviamente. E o que eles dizem aqui, né? Eu vou colocar um trechinho que tem até o áudio disso aqui, é interessante a gente ouvir o áudio disso, é da CNN, mas a matéria original vem da Reuters. Vamos ouvir essa ameaça iraniana, né? Bem típica da arrogância do regime deles, né? Olha lá.
Irã ameaça bases de energia dos Estados Unidos caso infraestrutura seja atacada. A ameaça iraniana vem após Trump dizer que atacaria usinas de energia do país se Estreito de Hormuz não reabrir. O Comando Combatente Unificado das Forças Armadas Iranianas afirmou que caso a infraestrutura de combustível e energia do Irã seja atacada, todas as instalações energéticas pertencentes aos Estados Unidos na região serão alvo de retaliação, de acordo com a mídia iraniana. O comunicado ocorre após uma publicação do presidente Donald Trump na Truth Social em que ele ameaça atacar e obliterar as usinas de energia do Irã se o Estreito de Hormuz não for totalmente reaberto em até 48 horas. Asterisco em atualização. Bom, vocês viram, né? Agora, na minha opinião, isso aqui é só a minha opinião, né? Eu acho muito mais rápido e muito mais fácil os Estados Unidos restabelecerem energia das suas bases militares ali na região. Eles devem ter geradores, né? Do que um país inteiro, né, ser mandado para a Idade Média, um país inteiro, um país de 85 milhões de pessoas, um país grande, hein? Ser de uma hora para outra enviado para a escuridão assim, o que seria terrível para o próprio povo, né? A comparação do tamanho do estrago e tamanho do prejuízo ficaria muito maior, obviamente, para o Irã, né? Porque o que eles podem fazer? O máximo é atacar algumas bases dos Estados Unidos que estão nos países ali da região, coisas que eles já vêm fazendo. E a gente não sabe efetivamente qual que é o estado, né, em que estágio estão aquelas... a situação daquelas bases norte-americanas. Não sei em quanto comprometeria, né, os Estados Unidos nessa guerra, aquelas bases lá. Eu acho que não tanto, porque o ponto de ataque dos norte-americanos vem sendo os dois grandes porta-aviões que eles têm ali na região, né? O Gerald Ford e o Abraham Lincoln. Eles não estão usando as bases em outros países, né? No Emirados, no Catar, até porque esses outros países eles pediram aos americanos que não usassem essas bases para não atacar o Irã, para que eles não fossem atacados pelo regime iraniano, e ainda assim o regime iraniano atacou esses países. Vocês lembram? Aí veio o presidente do Irã, numa situação hipócrita, pedir desculpa para os países árabes da região, né? O que aconteceu ontem, então? Aqui vem do UOL. Trump deu últimas 48 horas para o Irã liberar a passagem, dar segurança para as embarcações. Em uma publicação em sua rede social, o Truth Social, o republicano afirmou que vai atacar e destruir completamente todas as usinas de distribuição de energia iranianas caso o país não reabra o estreito dentro deste prazo. Vamos fazer a tradução aqui do que disse o Trump. Ó. Se o Irã não reabrir totalmente, sem nenhuma ameaça na região, o Estreito de Hormuz, dentro de 48 horas, a partir deste exato momento, era ontem 20 horas, né? Os Estados Unidos da América vão atacar e obliterar todas as suas diversas usinas de energia no país, começando pela maior delas primeiro. Aí ele termina dizendo: obrigado pela sua atenção a este assunto, assinado Donald John Trump. Então, assim, eu acho que o Trump não está blefando, não. Em resposta, o Irã prometeu retaliar em caso de ofensiva americana. O que eles disseram? Né? Se a infraestrutura iraniana de combustível e energia for violada pelo nosso inimigo, toda a infraestrutura de energia, tecnologia da informação e dessalinização dos Estados Unidos e do regime na região do Oriente Médio aqui será atacada, declarou o porta-voz do Comando Operacional do Exército Iraniano. O comunicado militar do Irã foi divulgado pela agência de notícias Fars, né? A resposta deles ocorreu hoje, domingo, né? Logo após o ultimato emitido pelo Donald Trump, ontem na sua rede social. Só que isso aí mexeu também com os países europeus ali que agora se tocaram, né? Que eles precisam ajudar a liberar o estreito. Então, aquele consenso que eu disse para vocês no início do áudio de dar garantia das seguradoras estarem
bem cientes e claras que é seguro passar por ali e voltarem a fazer os seguros, os resseguros, voltarem aos preços normais dos seguros, vem daí, ó, desse consenso de todos esses países, né? Ó. Os ministros das relações exteriores dos países do grupo do G7 disseram estar prontos para tomar medidas a fim de restabelecer o fornecimento global de energia, que, né, envolve a rota ali pelo Estreito de Hormuz, aproximadamente 20% de todo o petróleo consumido no mundo, né? Em comunicado conjunto, o grupo de chanceleres, né, destacou a importância de proteger as rotas marítimas, incluindo o Estreito de Hormuz. E quais são esses chanceleres, né, esses ministros das relações exteriores desse grupo? Do Canadá, da França, da Alemanha, da Itália, do Japão, do Reino Unido, né, e além de vários outros países da União Europeia. Então isso pode provocar esse consenso geral que as seguradoras e as resseguradoras precisam então para voltar aos preços normais de seguro, normalizando então o fornecimento de energia. A gente está vendo que o Irã, né, como eu já disse aqui no canal, eles não estão fazendo uma luta contra os Estados Unidos e Israel, eles estão lutando contra a economia global. Porque o fato deles atacarem, né, outros países, eles atacaram uma usina, né, de refinação de petróleo, né, uma indústria de refinação de petróleo na Arábia Saudita. Isso é para fazer o quê? Obviamente para, né, provocar aí um corte de fornecimento e fazer aumentar o preço do petróleo. Ou seja, eles estão atacando não só Israel, mas eles querem atacar a economia global. Eles querem atrasar, né, causar prejuízo a todo o Ocidente ali, que depende do petróleo que está passando ali pelo Golfo, pelo Estreito de Hormuz. Na minha cabeça eu penso assim, os árabes iriam, né, pressioná-los a liberar o Estreito. Então o regime iraniano pensa assim, então eu vou atacar a produção de petróleo dos árabes, assim os árabes precisando de um prazo para restabelecer, reconstruírem a indústria de refinação, né? Eles vão ter um prejuízo, eles vão ter que reconstruir aquilo. E o tempo que eles vão estar perdendo, eu posso fechar o Estreito de Hormuz sem a pressão deles aqui. Eu imagino que o regime iraniano deva ter pensado dessa maneira. Só que deram com os burros na água, né? Porque agora, com 22 países da União Europeia e do G7, né, ó, manifestando intenção de garantir a passagem e com essa ameaça do Donald Trump, na minha opinião, o Irã não vai conseguir bloquear o Estreito por muito tempo, não. Vamos ver, né? O prazo do Trump termina amanhã, né? Ó. E o que esses ministros europeus, né, disseram, ó, traduzindo aqui, ó, abre aspas, o texto que eles mandaram foi o seguinte, ó, condenamos todos os ataques imprudentes do regime contra civis e contra a infraestrutura civil, incluindo a infraestrutura de energia, que os iranianos já vêm fazendo, né? Então o Trump não está prometendo nada de muita doideira. É assim, né? Eu já disse aqui, né? Os árabes, os islâmicos, todo esse, vamos usar a palavra islâmicos radicais, né? Os xiitas ali, o que eles fazem? Eles não têm bom senso quando eles vêm para uma guerra, né? Eles usam bases do lado de hospitais, eles escondem armas nos subterrâneos de hospitais, eles usam a população civil como escudo, mas eles esperam bom senso dos inimigos, né? Porque eles matam o seu próprio povo e usam o povo como escudo, ou seja, eles esperam que os seus inimigos não matem os seus povos, o seu próprio povo, mas eles mesmos fazem isso, né? Isso, ou seja, eles não têm bom senso e esperam bom senso do inimigo. A estratégia de guerra deles é esperar bom senso do inimigo. Não, vamos esconder as armas no porão do hospital, porque aí o Netanyahu e o Trump não vão atacar aqui, eles têm bom senso, né? É assim. Mas eles atacam os locais civis, eles não estão nem aí. Então daí já dá para ter uma ideia de como pensam os dois lados da guerra, né? Daí para ter uma ideia. Embora muita gente fala assim, mas a pretensão do Netanyahu é a grande Israel, ele também tem, né, pretensões imperialistas, verdade, né? Mas é assim,
O poder não deixa vácuo. Ou você vai ter o grande califado, né, com essa cabeça radical, ou a grande Israel. E aí? Como é que fica? Né? Lembre-se, não tem vácuo de poder. Não adianta você falar, tem muita gente que fala assim, traduzindo para a democracia, eu não vou votar em ninguém. Mas a cadeira está lá, não tem vácuo de poder. Então, embora você não vote em ninguém, alguém vai ter que assumir a cadeira. E a omissão é sempre muito pior, muito pior. Né? Então é isso, gente. Para a gente resumir, Trump deu 48 horas, não está brincando, não está blefando e com certeza ele vai atacar sim, se os iranianos não liberarem ali o estreito, se eles não derem garantias, né, e o preço dos seguros não voltar ao normal. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Nada como um dia após o outro. Gente, muito obrigado a todos que acompanham o canal, aqueles que ajudam financeiramente, que fazem doações, eu quero agradecer imensamente. Todo mundo sabe que o canal depende dessas doações, está desmonetizado há um bom tempo, e esse é um trabalho realmente hercúleo, que a gente faz aqui todos os dias e a cada 2, 3 horas, lá nos grupos do Telegram, né, o GeoPoMRS e Geodiscussões. E aqui todos os dias no X, no YouTube e no site, né, geopoliticamrs.com.br. Um grande abraço a todos, uma excelente final de tarde de domingo, né, um excelente final de domingo e uma boa semana para todo mundo. Amanhã a gente volta, gente. Um grande abraço, muito obrigado, valeu, tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.